Qual é a origem do mal? O vídeo do canal História e Teologia de hoje tenta dar uma compreensão sobre a origem do mal e a origem dos maiores representantes do mal, também conhecido como Satã, Satanás ou Lúcifer. Quando surge esse ser, essa entidade sobrenatural? Mas a pergunta é, qual a origem do mal? O mal como entidade, ele não existe, tá? O mal não é uma entidade. O mal, assim como o bem, é uma força. Porém, o mal possui seus próprios representantes. E quem são esses representantes? Os demônios. E a palavra demônio, etimologicamente falando, ela vem do grego daimon, que significa alma ou espírito humano, bom ou mal. Na mitologia grega, os daimônios podiam representar entidades ligadas à natureza humana, como a ira, a tristeza ou até a vontade divina. No entanto, a palavra demônio sofreu uma grande evolução semântica ao longo do tempo, passando a ter um significado oposto do original. Isso ocorreu porque após Jesus e os apóstolos tirarem espíritos ou daimônios das pessoas, passa-se a entender que todo daimon é mau. Lembrando que o grego ele é muito forte, não só no Novo Testamento, mas na cultura pós-dominação helênica, porque quando os judeus, nesse momento, eles são invadidos, dominados pelos gregos, pelo Império Helênico, o grego influencia muito. Tudo que é escrito está escrito em grego. E muitas das referências, tá, bíblicas do Novo Testamento são referências gregas, como quando Jesus diz que ele é o alfa e o ômega. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, ômega, a última letra. Então, é natural que palavras como Hades, do grego, que representa o inferno, mas também representa o Deus do submundo, influencia a concepção judaica de inferno. E a palavra demônio então vem do grego daimon, e através do termo latino daimonium. Porém, existe uma origem ainda mais antiga da palavra demônio, que é uma referência aos espartanos que viviam na região da Lacônia. Eram chamados de lacedemônios, que quer dizer heróis da Lacônia. É o plural de lacedemônio, o mesmo que espartanos, lacônios ou lacões. Bom, já Satanás, que está no hebraico, se encontra na Torá, seu nome quer dizer adversário, mas principalmente acusador. Satanás é um termo originário da tradição judaico-cristã e geralmente aplicado à encarnação do mal em religiões ditas monoteístas. O Novo Testamento utiliza o termo como um nome próprio, que designa uma entidade sobrenatural que teria se rebelado contra Deus e que agiria contra este. Baseado em um texto obscuro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 9, que diz: Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito era dos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou a iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, enchi o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa de tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão de tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Segundo a Igreja Católica, Lúcifer era o mais forte e o mais belo de todos os querubins. Então, Deus lhe deu uma posição de destaque entre todos os seus auxiliares. Segundo a mesma Igreja Católica,
Ele se tornou orgulhoso de seu poder, que não aceitava servir a uma criação de Deus, o homem, e revoltou-se contra o Altíssimo. O arcanjo Miguel liderou as hostes de Deus na luta contra Lúcifer e suas legiões de anjos corrompidos. Já os anjos leais a Deus o derrotaram e expulsaram do céu juntamente com seus seguidores, ou seja, 1/3 dos anjos do céu. Sobre a sua aparência, pode variar. Acredita-se que ele, chamado agora de diabo, pode assumir a forma que desejar, podendo passar-se por qualquer pessoa. Seu aspecto físico, criado pela igreja em seus primeiros séculos e posteriormente herdado pelas várias religiões cristãs, foram copiados de várias entidades das mitologias e religiões de diferentes povos antigos. Um exemplo disso é Baphomet, que é uma entidade antiga que é apresentada como um bode preto, tá, com seios acima e outra mão abaixo. Então essa é uma das representações do diabo, de Satã. Seu reino, os infernos, sofreu influência do Tártaro da mitologia grega, morada do poderoso deus Hades. A principal aparência de Satã ganha referência do chamado Concílio Ecumênico de Nicéia em 325 d.C., onde vai ser estabelecidas as bases da Igreja Católica. Então sua aparência, ela ganha uma aparência odiosa, horrenda, para gerar medo e pavor. Sobre ainda o Hades, que é uma grande referência para o inferno, o Sheol, do hebraico, o Hades, ele tinha 2 rios, o rio Estige e o rio Aqueronte. O rio Estige, também chamado Rio das Almas, pelo qual os mortos caíam e chegavam até o Hades. O rio Aqueronte era aqueles mortos que tinham um enterro digno e recebiam até uma moeda colocada na boca, nos olhos, para poder pagar o barqueiro Caronte que pudesse levar suas almas até o submundo. Sobre a sua aparência ainda, além da referência de Baphomet, ele vai ter chifres como Pan, o deus produtor da natureza. A sua fama de representar uma força eternamente em conflito com Deus veio do zoroastrismo, com referência a Ahriman, irmão de Ahura Mazda. Ainda encontramos coincidências com as crenças dos antigos egípcios, quando se acreditava que o deus Anubis, o chacal, carregaria a alma dos mortos, cujo coração, ao ser pesado numa balança, seria mais pesado que a pluma da deusa Maat. Já durante a Baixa Idade Média, entretanto, que o anjo decaído ganhou hedionda aparência qual conhecemos hoje. Asas de morcego, pés de bode, olhos de fogo, chifres enormes na cabeça, olhar aterrorizante, etc. A Idade das Trevas, o nome que foi dado à Idade Média, foi um momento muito fértil para a propagação das crenças nas ações de forças demoníacas agindo sobre o mundo. Voltando à escritura de Ezequiel 28, 13 a 18, mostra uma visão ainda mais diferenciada sobre Satã. Ele era um anjo, um querubim, que estava próximo ao trono de Deus, mas pelo seu orgulho, ele foi retirado da presença de Deus. Outra referência que temos sobre Lúcifer está em Isaías 14, 12 a 15, que diz o seguinte: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me sentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Outra referência muito importante sobre a guerra dos céus e sobre a queda de Lúcifer se encontra em Apocalipse 12, versículos 7 ao 9, que diz: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado um grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Outra referência importante que nós vamos ter sobre Satã está em Lucas 10, 18, quando os 70 retornam de sua missão, e eles falam com muito orgulho: Senhor,
nós expulsamos demônios em seu nome. E o Senhor somente diz a eles, em Lucas 10:18, e disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. Ou seja, o Senhor aqui está dizendo, o Senhor Jesus que está dizendo que quando eles estão se orgulhando por ter expulsado os demônios, o próprio Jesus Cristo diz que ele estava lá quando viu Lúcifer cair, viu o líder dos demônios ser expulso do paraíso. E qual a origem do nome Lúcifer? É o nome certo? É o nome correto? E aí que temos o problema. Lúcifer significa o portador da luz, ou portador do arcote. A palavra tem sua origem no latim, lux ou lucis, que significa luz. Ferre ou ferre, com o significado de carregar, ou aquele que porta. Ou seja, de acordo com a origem, seu significado é aquele que carrega a luz. Apesar de Satanás ser originalmente conhecido como Lúcifer, perdeu seu posto ao desejar subir às alturas, acima de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. O primeiro problema é que Lúcifer é um nome derivado do latim. Então, como é que ele entrou no manuscrito hebraico de Isaías, escrito antes da existência da língua romana? Para encontrar a resposta, o intelectual da Universidade Hebrew Union em Cincinnati foi consultado. Qual o nome hebreu que Satanás teria recebido, que não Lúcifer, nesse capítulo de Isaías, que descreve o anjo caído que reinaria no inferno? O tal erudito hebreu pôde apenas especular que alguns escribas cristãos da antiguidade, escrevendo a língua latina usada pela igreja, decidiram que eles queriam que a história fosse sobre um anjo caído, uma criatura nem ao menos mencionada no texto original hebraico, e a quem eles deram o nome de Lúcifer. Ou seja, o nome Lúcifer foi erroneamente inserido. A explicação mais razoável, além dessa, é que o erro ao colocar o nome Lúcifer no livro de Isaías foi causado pelos monges copistas medievais. A Bíblia, como nós sabemos, não era impressa ainda nessa época. Por quê? Porque a imprensa só é inventada no final do século XV para o século XVI. Então, todas as versões que se tinham da Bíblia, elas eram desenhadas à mão, escritas à mão pelos monges copistas. Então, ao lerem esses versículos de Isaías, eles entenderam que essa escritura se referencia a Satã. Só que, na verdade, Isaías 14 não fala de Satã. Fala do rei da Babilônia, Nabucodonosor II. Assim como a obscura escritura de Ezequiel 28 não é referência a Satanás ou Lúcifer. É uma referência ao rei de Tiro e Sidom. E não se refere em nada ao anjo caído. Bom, mas e aí? Lúcifer, da onde vem esse nome? Na astronomia romana, Lúcifer era o nome dado à estrela da manhã. A estrela que hoje conhecemos como Vênus. Na verdade, o planeta Vênus, iluminado pelo Sol, era a última astro que aparecia no céu noturno antes da chegada do Sol. Ou seja, acreditava-se que Vênus, iluminado pelo Sol, parecendo uma estrela, carregava consigo o Sol. No Brasil, nós conhecemos como a estrela d'alva. Então, a estrela da manhã aparece no céu um pouco antes do amanhecer, anunciando o sol nascente. O nome deriva do latim lucem ou lucem, ferre ou ferrei, o que traz ou portador da luz. Bom, então Lúcifer não é o nome correto para se dar a esse querubim que se rebelou contra Deus. Tornou-se um anjo desobediente, a chamada estrela da manhã, expulso do paraíso para reinar eternamente no inferno. Teólogos, escritores e poetas misturaram o mito com a doutrina da queda, e nas tradições cristãs, Lúcifer é agora o mesmo que Satã, o demônio, e, ironicamente, o príncipe da escuridão, o senhor das trevas. Portanto, Lúcifer não é nada mais que o nome latino antigo para a estrela da manhã, para essa estrela d'alva que traz a luz. E uma das referências muito interessantes sobre a queda de Satã, ou queda de Lúcifer, é o poema Paraíso Perdido, de 1667, de John Milton. Um poema épico. Nós podemos ler as seguintes palavras. Disse então o arcanjo perdido, esta morada, que devemos tocar pelo céu, está deplorável treva por aquela celestial luz? Que seja, já que ele agora
o soberano, pode expor e mandar o que deve ser correto. Melhor bem longe dele, a quem a razão igualou e a força tornou supremo, acima de seus iguais. Adeus campos felizes, onde a alegria sempre está. Salve horrores, salve mundo infernal, que teu mais profundo inferno receba teu novo possuidor, alguém cuja mente não mudará nem pelo lugar, nem pelo tempo. A mente é seu próprio lugar, e em si mesma pode fazer do inferno o céu, e do céu o inferno. O que importa onde, se eu sou ainda o mesmo, e o que serei, tudo porém, menos do que ele, a quem um banho de trovões tornou maior, a quem pelo menos seremos livres. O Todo-Poderoso não construiu isto aqui para ter inveja, por isso não nos expulsará aqui, podemos reinar seguros. E para mim reinar é digno de missão, embora que seja no inferno. Melhor reinar no inferno do que servir no céu. Com essas palavras, explicando a queda de Lúcifer, o poema de Milton mostra, né, a tragédia que foi a queda de Lúcifer, a queda de Satã. Satã existe. Ele estava próximo a Deus, ainda quando era um querubim. Ele estava mais próximo do trono de Deus, era um anjo mais próximo do trono de Deus. Então, sim, de certa forma, ele portava a luz de Deus. Logo, a associação estrela d'alva ganha maior sentido e legitimidade. Sua queda ocorre ao querer sublimar o livre-arbítrio do homem e ao desejar a glória de Deus. Ele se rebela contra Deus e é expulso de sua presença. Assim como dito por Ezequiel, ele se contaminou pelo orgulho de sua beleza. E a coisa mais interessante é que todas essas escrituras são uma ótima referência. Por mais que Isaías seja uma referência a Nabucodonosor II, ou Ezequiel fale do rei de Tiro e Sidom, ambas as escrituras são excelentes porque representam a natureza do deflagrador, do inimigo da retidão, do inimigo dos homens, Satã. Bom, mas já no politeísmo, tá? Distintas religiões, os vários deuses em seus panteões não eram nem bons nem maus, apenas transitavam entre ambos. Tal conceito se explica pelo fato dos mesmos estarem acima da tipificação humana de bem e mal. Por exemplo, nós temos um deus sumério chamado Pazuzu, filho de um deus soberano. Ele era o deus do vento leste. Era venerado como deus bondoso do período da semeadura, pois seus ventos espalhavam as sementes. Porém, quando o vento leste ele chegava na época antes da colheita, eles poderiam causar estiagem, poderiam destruir todas as plantações. Ou seja, nesse momento ele se torna temido. Ou seja, um Deus não tem compromisso com o bem ou o mal. Não importa a cultura, um Deus não tem compromisso com o bem e com o mal. Isso no paganismo. Um exemplo muito interessante da virada de chave dessa compreensão de Deus e diabo vem da Pérsia, datando de 1550 e 1200 a.C. O zoroastrismo é a religião monoteísta viva mais antiga do mundo e influenciou muito o judaísmo e o islamismo, em especial ao judaísmo e ao cristianismo. Essa religião caracterizou-se principalmente pela dualidade entre o bem versus o mal, forças representadas pelos dois principais deuses. De um lado, como já citei, Ahura Mazda, ou Ormus Mazda, e Ahriman, ou Angro Mayush. Ahura Mazda e Ahriman eram irmãos, só que Ahura Mazda é o deus do sol. Ele representava tudo que era bom vinha de Ahura Mazda. Já seu irmão invejoso, Ahriman, representava tudo que era mal, tudo que fazia mal, tudo que era feio, representava a presença de Ahriman. Agora, tudo que é bom vem de Deus, e tudo que é mal vem do diabo, demônio ou Satã. Então, essa é a origem do demônio, essa é a origem de Satã, de um anjo, de um querubim de luz, que portava a luz, que se envenena por sua própria beleza e pelo orgulho, a ponto de querer a glória de Deus, aquele que se torna o anjo caído, o mal encarnado. Essa é a origem e a queda de Satã. Muito obrigado por sua atenção até aqui e até o próximo vídeo.